Tarde. Estamos aqui hoje para conversar a respeito do livro de Jeremias, especificamente a visão que Jeremias teve no capítulo 24, dos 2 cestos de figos. Narra as escrituras que Jeremias, ele viu, através de Deus, 2 cestos de figos, um cesto com figos bons e um cesto com figos ruins. E Deus, no capítulo 24, ele explica a simbologia, que aquele cesto que tinha figos bons representava o remanescente da casa de Judá, o povo de Judá, que foi levado por Nabucodonosor cativo à Babilônia. E o cesto de figo ruim simbolizava Zedequias e os príncipes de Judá, e bem como aquelas pessoas que fugiram para o Egito, tentando escapar, príncipe e o restante de Jerusalém, Jeremias, rei de Judá, e o restante de Jerusalém, e os que tentaram escapar para o Egito, escapar de Nabucodonosor, da perseguição de Nabucodonosor, ao reino de Judá, destruição de Jerusalém. Então, o que Deus mostra no capítulo 24 é que ele lançou uma sentença contra Judá, devido àquilo que foi já esclarecido no capítulo 16 de Jeremias, que eu vou ler para vocês um pedaço. No verso 18 diz assim: primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com cadáver dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. O que Deus está falando aqui? Que o povo de Judá tinha estabelecido a adoração a ídolos, especialmente a Baal, como o centro da sua vida religiosa. Deus tinha sido deixado de lado e a idolatria tinha sido tomado conta do povo. Além disso, havia também, como está expresso no capítulo 23 do livro de Jeremias, verso 9, havia também muito adultério. E isso pesava contra o povo de Judá. Então Deus, em razão da idolatria, em razão do adultério, em razão desses pecados graves que estavam sendo cometidos, em razão do povo ter virado as costas a ele, Deus lançou uma sentença que iria culminar nos 70 anos de cativeiro do povo de Judá na Babilônia. Especificamente, claro que Nabucodonosor levou também o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Mas nós estamos falando aqui de Judá especificamente, que se trata da visão prevista no capítulo 24 de Jeremias. Então vamos lá. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos posto diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto de figo muito bom, como os figos temporão, mas outros ruins, que de ruins não eram, que não podiam comer. Que de ruins que eram, não podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os figos muito ruins, que de ruins são que não podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei desse lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para essa terra. Edificá-lo-ei e não o destruirei. Plantá-lo-eis e não o arrancarei. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles são o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeita os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que habitam na terra do Egito. Então, eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde eu os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei
a ele e a seus pais. O que Deus está dizendo aqui? Que aqueles que aceitarem o castigo, aqueles que voluntariamente baixarem a cabeça e aceitarem a sentença de Deus, a condenação de Deus, o juízo divino, que no caso aqui é o povo de Judá, que está sobre o povo de Judá, esse juízo divino, que é o cativeiro. O que foi estabelecido para eles é o cativeiro, 70 anos de cativeiro na Babilônia, pelo pecado que eles cometeram de abandonar Deus e adorar Baal e os deuses estrangeiros, e pela idolatria e pelos adultérios, que está lá relacionado em Jeremias 23. Adultério e excessos cometidos, pela violação da lei de Deus. Todo o pecado que eles estavam fazendo pesou contra eles, e Deus, como castigo, estabeleceu que eles iriam ser escravos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Aqueles que aceitaram a sentença de Deus, que Deus falou através de Jeremias, esses iriam ser restaurados pelo Senhor ao final do prazo, que foi o final de 70 anos. Eles iriam retornar à terra deles. E eles iriam receber de novo a terra, porque Deus iria proporcionar que eles voltassem à vida que antes eles tinham. Eles iam reconstruir a terra deles, iam ser libertados do cativeiro. Aqueles que não aceitaram o castigo de Deus, que se rebelaram contra o Senhor, que no caso aqui está representado pelos filhos ruins, que é Zedequias e de Judá, e os que fugiram para a terra do Egito, fugiram de Nabucodonosor, para tentar escapar do juízo de Deus, porque Nabucodonosor foi o juízo de Deus. Foi o instrumento que Deus utilizou. O cativeiro foi instrumento para que eles tivessem uma aprendizagem. Então Deus utiliza de circunstâncias, de pessoas, de reis, de principados, como instrumento para castigar, para educar aquelas nações que estão fora do seu caminho, que estão desobedecendo a sua palavra, que estão virando as costas para ele, que foi o que aconteceu com o reino de Judá. Eles foram castigados por uma nação estrangeira, tiveram que ser escravos, servir de escravos, adorando deuses estrangeiros, sentindo falta para eles refletirem, para eles pensarem sobre o pecado que eles fizeram, quando eles tinham liberdade, quando eles tinham a proteção de Deus, quando eles tinham a paz de Deus, que eles viraram as costas para Deus adorando ídolos, que praticaram adultério, que profanaram a aliança do Senhor, que não cumpriram as leis de Deus. Eles tiveram isso como reflexão durante 70 anos de cativeiro, de escravidão, e Deus restaurou depois a liberdade deles, libertou eles do cativeiro. Agora, aqueles que não quiseram se submeter ao castigo, à correção de Deus, esses sim foram duramente castigados depois por isso, e não tiveram oportunidade de retornar. É isso que Deus está falando. Se você não aceitar o meu castigo, Deus está dizendo aqui para eles, os que não aceitaram, os que tentaram fugir para a terra do Egito, que é o rei de Judá, o restante de Jerusalém, e os que ficaram para a terra do Egito. Esses eu farei, diz aqui o Senhor, eu farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, o próprio provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares por onde eu arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhe dei a elas e a seus pais. Deus compara esse como os figos ruins, como a visão. Os figos ruins são os que não aceitam, os rebeldes que não querem aceitar a correção do Senhor, a educação que o Senhor quer proporcionar através aqui do cativeiro. Então Deus o alerta, Deus, quando nos corrige, Ele quer que a gente retorne a observar a lei dele, retorne a comunhão com dele, retorne aos princípios dele. É esse o objetivo. Não é simplesmente por maldade, não é simplesmente por vingança, não. Aqui o que ele deixa claro ao povo de Judá é que ele quer que o povo volte a cultuar ele, a adorá-lo. E para isso ele deixou 70 anos eles no cativeiro, mas ele libertou esse povo, ele trouxe o povo de volta para a terra deles, e para esse povo adorá-lo, para esse povo novamente restaurar as ligações com ele através do cumprimento da lei dele. Então foi a maneira de educação. Então não podemos endurecer o coração do Senhor, temos que ouvir a voz do Senhor enquanto há tempo, orar, meditar na palavra dele e cumprir a lei, cumprir os mandamentos que ele nos deixou, aceitar a Cristo, se arrepender dos pecados. É isso que Deus está falando aqui, para que possamos ser chamados de filhos de Deus. Então, Deus te abençoe, vamos nos arrepender dos pecados, vamos orar e vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus, para que possamos voltar a ter comunhão com Deus, deixar o pecado
e termos uma vida de unidade, de comunhão com o Senhor, através do arrependimento e através da aceitação de Cristo como Salvador. Deus te abençoe e tenha uma ótima tarde.